está quando estivermos juntamente com Cristo, e aonde Ele estiver, nós estaremos juntamente com Ele, com o nosso corpo glorificado, sem fadiga, sem cansaço, sem dor, sem estresse. Quantos esperam esse dia? Eu não vejo a hora de chegar esse dia, meus irmãos. Trabalho incansavelmente aqui nessa terra, mas com meu coração 100% ligado no céu, doidinho para ver a face do nosso Salvador. Queridos, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, ao qual nós estamos abordando. Nós já falamos os 5 primeiros, na verdade completo, os 4 primeiros capítulos. Dentro desses 4 primeiros capítulos, nós aprendemos acerca do contexto histórico de Mateus, aprendemos um pouco sobre o autor, aprendemos que o público foco de Mateus é para judeus e, consequentemente, para a igreja, porque a igreja precisa entender alguns paradigmas e alguns conceitos culturais para compreender as parábolas, compreender o sermão da montanha, compreender a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos acerca do nascimento dele, descobrimos que quantos reis magos foram mesmo? Alguns não eram reis, mas eram alguns magos. E Jesus já tinha quantos anos quando eles viram Jesus? Aproximadamente 2 anos já, por aí, né? E eles não foram na manjedoura, mas entraram numa casa dentro da cidade. Então, nesse tempo nós já aprendemos, já desmistificamos algumas obras culturais dentro da nossa sociedade. Aí nós aprendemos também que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele precisou passar pelo batismo, precisou passar pelo deserto, foi tentado. Dentro da tentação Ele nos ensinou como devemos de agir contra as astutas armadilhas, as heresias que Satanás tenta infiltrar em uma adoração santa. Jesus nos deu uma aula de como nós devemos de nos portar diante ao tentador, diante ao acusador. Sendo assim, Jesus volta dos 40 dias e as 40 noites dentro do deserto, e semana passada nós subimos juntamente com Jesus ao monte, e quando Jesus se assentou para ensinar, os discípulos, que somos nós, nos assentamos também ao seu pé, e Jesus então começou a dizer o que? Bem-aventurado. Deus começou através de Cristo Jesus a anunciar a bem-aventurança para aqueles que e serão servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E semana passada nós falamos acerca de todas elas. Por incrível que pareça, conseguimos concluir semana passada todas as bem-aventuranças e chegamos no segundo bloco, que o segundo bloco foi o verso de número 11: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. E semana passada, quando nós chegamos nesse último bloco aqui, nesse pedacinho, nós já estávamos compreendendo perfeitamente, acredito, que servir a Jesus Cristo não é brincadeira, não é de qualquer jeito, não é como a cultura atual está apresentando, que servir a Jesus Cristo é só correr atrás de sinais. Jesus aqui não estava fazendo nenhum sinal, pelo contrário, Jesus estava demonstrando quais eram os sinais que os servos devem de passar. Servo não corre atrás de sinal, servo demonstra os sinais de Cristo Jesus feita por eles. Então, quando Jesus mostrou que a perseguição é uma bem-aventurança para aqueles que amam o Senhor, nós começamos a compreender então que para seguir a Jesus Cristo nós temos que fazer contas, nós temos que ver se vamos dar conta, porque nós vamos ver aqui ainda dentro de Mateus o próprio Jesus falando isso. Nenhum construtor que começa a edificar uma casa começa a casa sem antes fazer as contas para ver se vai terminar aquela casa, para que ele não venha ser envergonhado pelos seus vizinhos. Jesus nos deu claras e evidências de que nós precisamos ter convicção de que se nós somos ou não somos servos de Deus, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande e glorioso dia.
Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que estão vindo, estão ouvindo a palavra, e eu tenho certeza que a cada dia a convicção do chamado, a convicção da escolha de Deus para a tua vida tem sido cada vez notória. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Depois que Jesus acaba então isso, nós entramos no versículo de número 13. Jesus vai falar: vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisados pelos homens. Dentro das Escrituras, nada é à toa, nada é por acaso. Jesus, ele usa um simbolismo muito importante naquele contexto, e não muitos dias antes dos nossos, porque o sal, todos nós sabemos quais são os benefícios do sal. O sal, ele serve para dar sabor à comida. O sal, ele serve para evitar a apotrificação de um alimento. Agora nós temos a geladeira, mas há 150, 100 anos atrás não tinha-se geladeira. Então eles conservavam a carne, muitas das vezes banhada no sal. Naquela época era da mesma maneira. Então o sal, ele tem várias funções. E Jesus, ele tem mostrado para os seus discípulos que uma das maiores funções de ser discípulo é ser sal. O sal, eu e você como sal, nós temos que dar um certo sabor para aqueles que estão fora do saleiro, porque o sal que somos nós não serve para nada se nós ficarmos dentro desse saleiro chamado quatro paredes. O sal, ele só causa efeito se ele for lançado para fora desse saleiro. Eu e você estamos dentro dessa casa, sendo nutridos por nosso Espírito Santo, nutridos pelo próprio Cristo, aprendendo sobre a palavra, nos fortalecendo, para que, quando sairmos para fora dessas portas, nós possamos ser bênçãos para este mundo que jaz no maligno. A igreja é considerada, chamada de sal dessa terra, porque o apotrificamento dessa terra, deste mundo, só não está pior, porque eu e você como igreja, estamos aqui ainda. Porque enquanto o mundo grita, libera o aborto, a igreja continua retraindo. Quando o mundo grita, libere tal, libere isso, libere aquilo, eu e você estamos aqui. Não, calma, há um tempo. Nós estamos aqui para retardar a apotrificação deste mundo. Porém, um dia chegará o momento que eu e você seremos arrebatados e arrancados dessa terra. Aí, meus irmãos, a Bíblia vai nos informar que coisas terríveis que nunca aconteceu na história acontecerá naquele período. No estudo do Apocalipse nós falamos sobre esse período terrível que vai acontecer quando a igreja, quando eu e você formos arrebatados daqui. Mas enquanto isso não acontece, eu e você temos essa função de dar sabor, dar salivez para as pessoas, não com excessividade, porque o sal em excesso, ele é prejudicial também. A Bíblia vem nos informar que eu e você temos que primeiramente santificar a Deus acima de todas as coisas, e depois responder com mansidão a todos que vier pedir a razão da nossa fé ou da nossa esperança. Nós, moderados, temperados como sal, saberemos responder tudo quanto for necessário em relação ao reino do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que eu e você aprendemos da palavra do Senhor não é em vão. Na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo vos fará lembrar, para que você possa aplicar e na porção certa dosar aquela pessoa, aquela vida que está necessitando ou de uma palavra, ou de um aconselhamento, ou de um ânimo, ou de um impulsionamento. Você é uma arma preciosa na mão do Senhor. Por isso que a Bíblia vem falar para nós: não sede santos demasiadamente, porque tudo que é demasiado é prejudicial. Você já viu aqueles santo do santo que
ele exala, como eu falei semana passada, ele exala tanto o poder de Deus que dá até medo de chegar perto dele, que vai sair revelação, vai sair ali, mas a grande maioria deles, meus irmãos, é tudo fraquinho, não aguenta uma pancada de vento, que a primeira coisa que faz é murmurar. Ser santo não é ser hipócrita, ser santo não é ser demasiado. Todos nós temos que ter um padrão. E qual é o padrão que eu e você devemos de andar? No mesmo padrão que Cristo Jesus andou. Ele é o baluarte da nossa vida, Ele é o espelho. Por isso que para eu saber como que eu devo de me portar lá no mundo, eu tenho que entender como Jesus se portou. Eu não vou falar para aquele bêbado, eu não vou falar para aquela prostituta. Jesus sentou no meio da mesa junto com eles. Jesus quebrou paradigmas culturais para poder chegar nas pessoas. Nós temos um exemplo claro, a mulher samaritana. Samaritanos e judeus não se davam bem, eles tinham uma encrenca muito grande, uma encrenca histórica, questão de miscigenação de raça, questão de idolatria, questão de paganismo, questão de várias outras coisas. Então o judeu não se dava bem ao samaritano, mas Jesus, quebrando todos os protocolos, quebrando todos os paradigmas culturais, além de falar com um samaritano, era um samaritano fêmea. Aí que lascou o negócio mesmo. Um homem sozinho falando com uma mulher samaritana no poço. Aí ficou feio o negócio, porque culturalmente para os religiosos isso era um escândalo. Mas Jesus, sendo um sal, chegou lá naquela carne que estava podrificada, tacou lá o sal, começou a conservar aquele sal, e aquele sal que era rejeitado fez muito mais do que todos os santos, porque os próprios discípulos, quando chegaram e viram Jesus falando com a samaritana, quase se escandalizaram, o texto vai falar. Mas enquanto eles quase se escandalizaram porque Jesus estava falando com uma samaritana, eles estavam de braço cruzado, foram numa cidade na Samaria para pegar pão. E quando eles foram na cidade pegar pão, eu lhe pergunto, para quantos deles falaram da salvação? O texto falou para nenhum. Quando eles voltaram, viram então a mulher se despediu de Jesus, ela correu para Samaria, e a Bíblia vai nos dizer que a cidade inteira ouviu a pregação daquela mulher. Aquela mulher volta, apresenta-se para Jesus, e Jesus fala: a salvação chegou aqui. Então nós vamos entender que para ser salvo, nós vamos ter que quebrar paradigmas, nós vamos ter que quebrar conceitos culturais e religiosos estabelecidos por muitas instituições. Nós temos que entender que salvação não é só para assembleiano, salvação não é só para batista, não é só para presbiteriano, salvação não é para aquele que eu acho que deve de ser salvo, porque eu não sou Deus para saber quem vai ser salvo ou não. Por isso que Jesus disse: terá muita surpresa naquele dia. Naquele dia talvez eu não chegue, eu luto para chegar, como disse Paulo. Paulo ele chega a dizer o seguinte: não que eu me sinta justificado, mas eu batalho constantemente para que, se porventura eu possa me achar justificado. Então quer dizer que eu posso ter uma surpresa, contudo eu guardo a minha convicção. Eu tenho convicção de que eu estou caminhando para chegar à redenção. Mas irmãos, quantos entre nós que tinham a mesma certeza e aqui não estão mais? Ai de nós, se não for o Espírito Santo nos conservar. Ai de nós, se não for a graça imensurável do Senhor todos os dias martelando no meu coração: se arrependa dos seus pecados. Ai de nós, se não for a palavra do Senhor todo dia lá batendo na porta do nosso coração, com a palavra de misericórdia falando: endireitai as vossas veredas, porque levantai as vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Nós, como sal dessa terra, temos que avisar isso para esse mundo, temos que falar para eles, porque o sal, ele fala de algo interno, o sal fala de algo pessoal. Então se você
Está salgado com a palavra, você consegue salgar outras pessoas, ajudar outras pessoas, evitar a putrefação de outras pessoas, a Bíblia vai nos garantir que galardões todos nós vamos receber, porque nenhum trabalho no Senhor é vão. Continuai e prosseguir na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Depois que Jesus fala acerca do sal, ele vai dar uma outra alusão. E qual é a outra alusão que ele vai dar? Verso de número 14: E vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O outro arquétipo que Jesus mostra aqui é a luz. A luz, como Jesus nos deu muito claro aqui, ele serve para iluminar, ela serve para benefício do próximo. A luz em si, ela não tem benefício para ela. Qual é o benefício da luz que está acesa aqui agora? Para ela mesma? Nenhum. Ela só está se desgastando. Agora, quem está sendo beneficiado por essa luz? Não é nós? Se apagarmos essa luz, não ficaremos em escuridão. Então nós entendemos que ser luz não é ser benefício para nós mesmos. Ser luz é ser benefício para o próximo e se desgastar para o próximo. Por quê? Assim como essa luz não gera a luz por si só, mas a necessidade de uma condução elétrica para fazer ela acender, assim é eu e você. Essa luz que Jesus está falando, que tem que refletir de nós, não é nossa mesmo, porque nós temos um fio ligado com o Espírito Santo ao trono da graça. E Paulo vai falar lá em Coríntios o seguinte: que nós, como um espelho, refletimos a glória de Deus, e de glória em glória nós somos transformados. Então eu entendo que ser luz é ser dependente daquele que possui a luz. Nós somos uma candeia, e essa candeia está repousada à luz, e essa luz que está estabilizada nessa terra tem que beneficiar o perdido. Aonde você chega, está trazendo luz para o lugar que você chega? Aonde você está pisando, está tendo contenda ou está tendo esclarecimento? Aonde você chega, está tendo claridão ou escuridão? Porque há muito crente que chega e apaga o interruptor da graça. Há muito crente que chega e corta o fio condutor da energia para essas luzes gerar. E Jesus deixa muito claro: eu e você somos luz, porque se a luz não clarear, de nada vale. Só que essa luz que brilha de nós, agora tem uma fonte geradora, que é do Espírito Santo. E Jesus fala: como que eu vou colocar vocês, meus discípulos, debaixo de uma cama? Não tem lógica fazer isso, não tem fundamento, não vai beneficiar ninguém. Mas vocês, meus discípulos, têm que ser colocados no alto de um monte, para que todos, quando olhem para esse monte, vejam o quê? Oportunidade de salvação. Porque a igreja, ela não salva ninguém, tá? Igreja não salva ninguém, ninguém é salvo pela igreja. A igreja não salva ninguém, a salvação é única e exclusivamente da obra de Cristo, é Cristo que salva. Mas eu e você, como igreja, também somos uma ferramenta usada para a salvação, porque nós apontamos o caminho.
nós abrimos o braço e falamos: ó, acompanha-nos, vem aqui, porque esse daqui é o caminho. Nós estamos no caminho, e o caminho é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem estarmos nesse caminho, ninguém terá salvação. E a igreja que está nesse caminho, que é o caminho de Cristo, está sendo iluminada por Ele, para que o mundo olhe para nós e sinta o desejo de estar aqui. Porque assim como a luz, ela se torna inapta em lugar inadequado, o sal também é da mesma maneira. Jesus não falou que se o sal não salgar, ele só serve para quê? Para ser pisado pelos homens? Só isso. E na época, questão de informação, quando chovia, a entrada do templo, as escadas eram de mármore, e quem já pisou em mármore sabe que é escorregadio. E quando chovia, ou no orvalho da manhã, aquilo ali ficava um sabão. Então, para não escorregar, eles pegavam o sal em si, o sal que não prestava para nada, jogava na escadaria ou nas ruas, até a Via Dolorosa também, aquelas pedras sabão. Acho que aqui em Monte Alto teve essa pedra sabão, né? Rua de sabão não teve? Aquela rua que subia o Jeremias, a escola Jeremias, ela era de pedra sabão. Ela escorrega que nem, parecia um lobo. Eu já caí de bicicleta umas 2 vezes naquela rua, meu Deus do céu. Graças a Deus tirar aquele trem de lá. Paralelepípedo de sabão, né? Que é uma pedra escorregadia. Só que lá era mármore mesmo. Oi? A rua do centro também, né? É verdade, a rua do centro também era. Só que o mármore era escorregadio, então eles pegavam o sal, jogavam o sal, e o sal não deixava então a pessoa escorregar. Jesus faz uma alusão: se você não servir para ajudar, para salvar a vida dos outros, você vai ser pisado por aqueles que estão indo para o caminho. Então a hipocrisia, a desinformação, o desinteresse pela verdadeira palavra, pela obra do Senhor Jesus Cristo, tem consequências. Consequências essas que aparentemente parece ser tranquilo, mas na hora que estiver lá, irmãos, eu fiz um corte aqui na minha mão esses dias atrás, deu 8 pontos, e eu mexia com o meu canivete, mexo com máquina elétrica, faço isso, faço aquilo, e displicente, eu peguei um conduíte, coloquei o canivete aqui em cima, e falei: vou puxar para cortar o conduíte. O que aconteceu? Escorregou. O jeito que escorregou, pegou aqui e abriu a minha mão. Aí Davi me ajudou lá, passei uma fita aqui, saí correndo. Só que antes de cortar, eu não tinha nenhuma sensação de dor, e eu nunca imaginei que ia acontecer aquilo. E tipo, se passou alguma vez na minha cabeça: vai fazer um corte, eu nem tive a sensação da dor. Mas quando aconteceu, mudou totalmente a minha cabeça, mudou totalmente aquilo que eu estava. Eu falei: está doendo, e bastante ainda. E a hora que eu cheguei lá no hospital, que a mulher pegou aquela agulhinha fininha e ficou lá dentro para dar aquela anestesia, aí que eu gritei: ai, aleluia, está doendo. Mas ele tirou e colocou no outro e apertou de novo, ele tirou, colocou no outro e apertou. Irmãos, aquele momento eu vi Jesus. Eu falei: Senhor, só o Senhor. Mas sabe o que eu entendi? Que é a mesma consequência de muitos que estão andando no meio da igreja. Não estão tendo noção da gravidade e do perigo que estão correndo. Estão fazendo relaxadamente, displicente a obra do Senhor, e estão servindo a Jesus Cristo displicentemente, fazendo só por fazer, está vindo só porque já virou uma rotina. Eu falei para as irmãs aqui no estudo segunda-feira, eu falei assim: enquanto as pessoas, as irmãs, os jovens, as crianças, qualquer pessoa vir aqui ensaiar e vir na hora do culto só cantar, vai ser simplesmente só cantar. Mas o dia que nós entender que o nosso trabalho, o nosso dever dentro da igreja é de adorar e de louvar, irmão, você pode ter certeza que vai ter renovo espiritual, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter vida transformada,
transformadas, porque o envolvimento da glória do Senhor será de tal maneira que vai pegar a igreja, e a igreja vai sentir o que é um avivamento de verdade. Só que enquanto nós continuarmos fazendo displicentemente a nossa vida diante de Deus, nós vamos viver como se nada fosse acontecer, como se o inferno não existisse, como se o arrebatamento vai demorar. Mas assim como eu cortei a minha mão, eu poderia ter cortado o meu pescoço, poderia ter errado uma máquina de maquita e ter cortado a minha barriga, como muitas pessoas já aconteceu, poderia ter soltado, estourado um disco e ter pegado na minha cabeça. Pode acontecer, irmão. Você acha que isso pode acontecer? E acontece do nada. Ninguém está esperando. O pastor Leandro teve uma experiência esses dias, não teve, com a sua sogra? Alguém estava esperando alguma coisa desse tipo? A irmã da nossa irmã Débora, que nós estamos orando, do nada. A gente nunca espera, a gente nunca sabe. O que nós temos que ter convicção é de que, se acontecer, eu e você estamos preparados para estar com o Senhor por toda a eternidade. Porque eu não vou me cansar de falar. E se hoje for o dia da nossa partida, para onde nós vamos? Para onde nós iremos? E quando nós chegarmos lá, o que vamos apresentar para o Senhor? Porque nós enquadramos aqui agora. Ser sal dentro do saleiro não tem virtude nenhuma. Ser luz em lugar inapropriado também não tem virtude nenhuma. Mas Jesus nos mostrou o que nós temos que fazer. E Ele falou o quê? Seja manso, seja humilde, pacífico, misericordioso. Tudo isso é sal, tudo isso é luz. As bem-aventuranças que nós gastamos uma hora ontem falando é resultado de ser sal e de ser luz. Quando nós fazemos simplesmente isso daqui, além de nós termos benefícios nessa terra, nós acumulamos galardões para a eternidade. Então, meus irmãos, que Deus possa ser glorificado, exaltado, enaltecido pelas nossas boas obras, porque olha só o que Jesus falou no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras. O que é a boa obra? Lembra que eu tenho perguntado para vocês, já faz uns 2 meses que eu venho perguntando, o que é a obra de Deus? E o que é boa obra? O que é obra de Deus, irmãos? Obra de Deus é eu vim pintar a igreja, faz parte, mas não se resume a isso. Obra de Deus está em eu vir e lavar, e limpar banheiro e fazer essas coisas, faz parte, mas ainda não é isso, porque na época aqui nem banheiro eles tinham direito, nem templo, nem eles iam nas casas por causa da perseguição. Então nós envolvemos algumas coisas, alguns detalhes ainda hoje. Mas o que é obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? Irmãos, guarda isso na tábua do seu coração. Fazer a obra de Deus é andar as pisaduras de Cristo, porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus e desfazer as obras do diabo. Fazer a obra de Deus é desfazer as obras do inimigo, desfazer as obras do diabo. E como eu faço isso? Aonde há trevas, eu chego com a luz. Aonde há mortificação, eu chego com saúde. Aonde há morte, eu chego com vida. Fazer a obra do Senhor está muito além de fazer obra predial. Está muito além disso, porque fazer a obra do Senhor, meus irmãos, a Bíblia nos diz, Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Qual é a diferença de ser chamado e qual é a diferença de ser escolhido? O chamado
ele escolhe se quer fazer ou não. O escolhido não tem escolha. Quer um exemplo? Isaías: ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia vai nos falar que um anjo foi até debaixo do trono como uma tenaz, pegou lá a brasa, chegou na boca de Isaías, tocou na boca de Isaías, a iniquidade de Isaías foi tirada. Aí Deus vai falar: quem irá por nós? Quem há de ir? Aí passa-se um pouquinho, Isaías faz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é isso? Chamado. Jesus falou o quê? Deus falou o quê? Quem irá de ir? É um chamado. Quem vai por nós? Isaías se apresentou: eu vou. Como ele poderia ter falado: deixa eu ficar quieto aqui. Chamado. Agora, um escolhido, alguém pode citar um? Jeremias, perfeito. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e te nomeei, e te dei por profeta. Mas Senhor, eu sou menino, não quero nem saber, vai lá e faça. Senhor, eu não consigo, não quero saber, vai lá e faça. Eu te nomeei para isso, então vai lá e faça. Você foi escolhido, acabou, não tem como recuar. Essa é a diferença de um chamado e de um escolhido. Muitos entre nós são chamados, por isso que se privam de fazer a obra do Senhor, se privam de falar do Evangelho, se privam de dar bom testemunho, se privam de ser sal, se privam de ser luz, se privam, ficam dentro do saleiro, vão para o lugar inadequado, está caindo tudo aqui dentro, se privam. Só que o escolhido não tem como, irmão. Mesmo quando ele não quer, de repente ele está lá, levando vida para aquele que está morto. E o que é vida? Cristo Jesus. Tudo, meus irmãos, tudo que se envolve obra, se envolve Cristo. Tudo que se fala de obra de Deus, se envolve Cristo. Porque é o que vamos falar agora, no versículo de número 17. Olha só o que está escrito no verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Opa, então pera lá. Então se Cristo veio cumprir, então todas as coisas se envolvem nele. Paulo aos Romanos vai falar o seguinte: que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Acho que eu expliquei isso domingo, né? Na escola dominical. Acho que eu falei isso daí lá domingo, não falei? Acho que eu falei lá, mas o fim da lei é Cristo. A palavra ali de fim não é fim de acabar, de terminar, de ser excluído, de não usar mais. A palavra ali é telos ou telos, que é finalidade, alvo. Então, se você ler agora assim, a finalidade da lei, ou o alvo da lei é Cristo, você vai entender que tudo aponta para Cristo. A finalidade da lei é isso, porque na antiga aliança nós sabemos que depois que Abraão morre, há então uma promessa corrente de que a nação de Israel ia crescer, ia virar um país, e que no meio da nação israelita ia se levantar um Messias, e esse Messias era o segundo Moisés. E quando Moisés então morre e entrega essa lei, a lei começa a apontar, e ela vai, aponta para Josué, aponta para Moisés, aí ela vai lá, aponta para Davi, e toda vez que a lei fixa em um personagem que se destaca no meio da história, a lei cai. Por quê? Eram homens falhos, que pecavam, que não davam condição de cumprir a lei, não tinha condição de cumprir a lei. Porque lembra da semana retrasada que eu expliquei acerca do nascimento virginal de Cristo? Que se fosse um relacionamento de José e Maria, haveria então uma transferência do pecado,
e Jesus não poderia nascer, porque senão ele ia nascer também por causa do pecado? Porque a hereditariedade, ela é passada do homem para a mulher, do homem para a mulher. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória. Agora nós temos Jesus nascendo virginalmente, a semente do Espírito que encarna dentro do ventre de Maria, não tendo uma ligação com José. Ali quebra-se então todo o paradigma, porque até esse momento todos estavam cometidos com a bactéria chamada pecado, a maldição do pecado. Agora em Cristo essa maldição se quebra, porque não tem vínculo mais. Agora o Espírito planta, Jesus nasce, Jesus vai lá e cumpre todas as leis, cumpre todos os paradigmas, e agora nesse exato momento ele está dando sequência no cumprimento das profecias, e por isso que ele fala: não cuide que eu vim destruí-la. Eu não vim destruir lei, mas eu vim cumprir. Por que eu vim cumprir? Porque eu sou o único que não estou contaminado com o pecado. Assim como o primeiro Adão foi gerado sem pecado, o meu Pai me fez ser gerado sem pecado também. Por conta disso, Jesus agora, a lei fixa nele, estabelece nele, e a lei não se movimenta mais, porque ela não precisa achar outro remidor. Jesus é o remidor escolhido por Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Messias que está aqui agora falando: eu vim cumprir, porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E agora vem a exortação: qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir, será chamado grande no reino do céu. Irmãos e irmãs, nós temos que tomar cuidado com muitos ensinamentos que distorcem a palavra do Senhor. A Bíblia, ela não tem uma contradição. Às vezes ela tem alguns conflitos culturais, mas contradição ela não tem, tá? A lei é santa, a lei judaica é íntegra, ela é tão santa que nenhum homem consegue cumprir. De tão santa que ela é, nós pecadores não conseguimos cumprir ela. E não estou falando só da lei cerimonial, não. Eu estou falando do próprio decálogo, que são os 10 mandamentos. Nós achamos que são só os 10 mandamentos. Muitos de nós acham que a lei de Deus é só os 10 mandamentos. São aproximadamente 613 preceitos da lei judaica, fora os 46 acréscimos pelo farisaísmo do cativeiro babilônico até Cristo. Então nós temos um amontoado de normatividade, mostrando o quão falho nós somos e o quão incapazes nós somos de ser salvos pela lei, tá? É uma coisa muito interessante de se estudar. Nós poderíamos pegar vários assuntos. Um deles, que é muito debatido, é acerca do sábado, é acerca do dízimo, porque tem muitas pessoas que falam assim, né? Não tem mais dízimo no Novo Testamento. Bom, aqui só esse texto já mostra já que Deus não aboliu o dízimo. E aquele que ensina assim será chamado o menor no reino do céu. Só por esse texto aqui já quebraríamos já algumas controvérsias aí. Dízimo, ele vai muito além de que simplesmente eu entregar aquilo que me convém. O dízimo, ele é uma bênção da parte de Deus para nossas vidas. Dízimo é princípio, e princípio, se você cumpre, recebe.
não cumpre, não recebe. É aquilo que eu falo: dízimo não salva ninguém, não é o dízimo que vai salvar, não. Tem gente que fala assim: que não dá o dízimo vai para o inferno. Bom, é um charlatão, tá? É um charlatão, não é assim que funciona também, não. Dízimo é princípio. Até um macumbeiro se dizimar, ele vai prosperar, que é princípio. Princípio. Existem princípios dentro da Bíblia que, se quebrado, vem consequências, e é o que eu já disse uns dias atrás. Prosperidade não é só questão financeira. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. A única coisa que ela tem é o dinheiro, mas de tão pobre que ela é. Dízimo, prosperidade, é algo que excede o nosso entendimento. Deus, ele faz coisas extraordinárias, porém não é o assunto, mas faz parte do assunto. Nós poderíamos falar de tantos outros assuntos que são distorcidos, e Pedro, ele chega a falar que alguns indoutos inconstantes distorcem para a sua própria condenação. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela também pode ser algo destrutivo. A igreja, durante o século, matou muito em nome de Deus, e usando textos isolados da Bíblia. Todos os livros religiosos do mundo, se usado para o bem, traz benefício para uma sociedade, mas usado para o mal, traz também muitos malefícios. E a nossa sagrada Bíblia não fica atrás, porque se você pegar um endemoniado e distorcer essa palavra, ele vai arrastar muitos, com muitas heresias. Exemplo: quantos vocês já viram aí orando com um copinho de água? É heresia destruidora. Quantos aí já não estão pagando preço? Algumas entidades sobem até a escada pagando penitências de joelhos e usa a Bíblia como base. Então são indoutos. E olha só o que Jesus fala: qualquer um, pois, que violar qualquer um desses mandamentos, há consequência. Um cego guiando outro cego, ambos irão para o abismo. Tomara a Deus, que Deus possa continuar nos dando o privilégio e a oportunidade de termos o esclarecimento das Sagradas Escrituras, para que eu e você não venhamos cair nesse abismo que muitas pessoas estão sendo puxadas. Você pode correr, agora parece que deu uma melhorada, né? Antes, cada esquina tinha uma igreja, estava substituindo os bar pela igreja. Pastor, é uma bênção, melhor igreja do que bar. É uma bênção até que parte. O que estão ensinando ali? Nessas igrejolas, são poucos os casos que não saem de adultério, são poucos os casos que não saem de roubo, latrocínio, escândalo, mau testemunho. Meu irmão, se eu morar, tem umas igrejinhas lá em cima, lá no Bela Vista, se eu sou vizinho daquele povo, eu chamava por isso todo dia. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Não precisa de tudo isso. Acaba sendo escândalo, e isso não é obra de Deus. Isso não é. Nós aprendemos aqui domingo que a igreja cai também na graça do povo. Só que enganoso é aquele que acha que para cair na graça do povo tem que fazer aquilo que o mundo faz. Se uma igreja faz aquilo que o mundo faz para poder chamar a atenção daqueles que estão de fora, ele não entendeu qual é a sua essência. Porque a essência de Cristo é não mexer um tio, não tirar nada das Escrituras e pregar ela na íntegra, como ela é, e doa quem doer. Doa quem doer, porque a palavra do Senhor, ele não pega o pecador, mas ele pega no pecado. E o pecador que está sendo ofendido no pecado, ele converte a sua trajetória. Ele tem uma conversão, ele muda a sua mente. Uma vez convencido pelo Espírito Santo, pode passar terra, pode passar céu, mas você não se apartará do Deus vivo. Eu disse outro dia aqui,
Muitas pessoas falam assim: oh, essa pandemia esvaziou a igreja. Será? Irmãos, espera lá. Se pandemia tirou o crente da presença de Deus, na verdade, ele nunca esteve na presença de Deus. Se pandemia esfriou homem e mulher de Deus, na verdade, eu acho que ele nunca foi um homem ou uma mulher de Deus. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui passamos pela pandemia, não passamos? Algum de vocês esfriaram? Lógico que a gente perde às vezes alguma rotina, perde alguma coisa ali, outra aqui, isso daí é natural, não só na igreja, mas em qualquer. Tem gente que perde o costume de trabalhar. Isso perde rápido, né? Esse negócio de perder, perde rapidinho. Mas é natural. Mas perder a sede de estar em Deus, de ouvir a palavra do Senhor, de estar em comunhão com o Santo, na verdade nunca foi, porque aquele que é convencido pelo Espírito Santo, irmão, pode cair 1000 ao lado, 10 à direita, que ele não vai ser atingido, ele vai permanecer inabalável, porque a fortaleza dele se chama Cristo Jesus. Aí ele vai falar no verso 20, olha só o que ele diz no verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Quem que falou que não vai entrar no reino do céu? Não foi o próprio Jesus? Então nunca fala que foi o pastor Wellington, tá? É o próprio Jesus que está falando. Se eu não exceder os escribas e fariseus. Irmãos, eu estou até com medo de falar para vocês quem são os escribas e os fariseus, que até eu vou ser reprovado aqui. Porque exceder as falhas dos escribas e fariseus é fácil. Jesus falou o quê? Que eles eram hipócritas. É só a gente não ser hipócrita. Aí é fácil, não é? Jesus falou para eles, deu um monte de lição de moral, chamou eles de sem misericórdia, lá na parábola do bom samaritano. Como que a gente faz para exceder eles? Ser misericordioso, bem-aventurados misericordiosos. Aí é fácil. Só que Jesus, em outras traduções, ele fala assim: exceder em muito os escribas e fariseus. Exceder em muitos. Sabe quantas horas um escriba e um fariseu ora por dia? Acho que eu não vou falar não, porque senão vou colocar um monte de gente para perdendo aqui. É regra deles, no mínimo, principalmente naquele tempo, eles gostavam de ficar horas. Jesus fala, ficar horas orando na esquina das ruas, horas, não é minutos, não é centésimos de segundos, não é Jesus, amém, e levanta e vai embora. Né? Tem gente que ora assim, amém Jesus, Deus abençoe, amém, amém, vamos embora. Tem gente que ora até para Deus, né? Deus abençoe Deus, amém, e vai embora. Né? Eu já ouvi já. Acontece essas coisas. Sabe quem eram os professores do povo judaico? Escribas e fariseus. Sabe quem era o crivo da santidade lá naquele momento? Escribas e fariseus. Sabe quem era o guardador da lei? Escribas e fariseus. Tem gente que fala assim, graças a Deus aqui acabou isso daí, faz muito tempo que eu não escuto, graças a Deus. Eu vou escutar o levita cantar, aí eu fico olhando para ver se ele vai levantar, porque levita, né? Levita cantar. Aí ele, não, é o levita, lá da tribo de Levi. Fala, mas ele é judeu, era da tribo de Levi também, para poder ser levita? Porque se associam a tribo de Levi a alguém que canta, mas irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma distorção dentro da interpretação que não tem nada a ver, uma coisa descabida. A tribo de Levi, que nós vamos chegar nos escribas e fariseus nesse sentido, a tribo de Levi, ela foi ordenada para quê? Para cuidar das coisas de Deus. A herança de Levi era o próprio Deus.
A herança deles era isso. Aí o levita ele tinha que organizar o templo, ele tinha que fazer visita, ele tinha que orar, ele tinha que fazer limpeza no templo, ele tinha que fazer não sei o que no tabernáculo, ele tinha que fazer os afazeres no arraial, ele tinha que fazer tudo, ele tinha que dar aula, ele tinha que ensinar a Torá. O levita ele fazia tudo isso, e lá no final do dia, perto das 18 horas, se sobrasse um tempinho, ele pegava e então cantava. Mas antes de ele cantar, ele fazia um monte de afazeres. Agora hoje eu vejo um monte de levita fulano de tal, levita não sei o que, eu falo, meu Deus do céu, mas tá bom. Os fariseus é da mesma ordem dos levitas, só que os fariseus surgiram lá na Babilônia. Lembra do cativeiro babilônico? Que quando Jeremias, Ezequiel, eles profetizaram, eles estavam cativos, e lá no cativeiro babilônico não tinha-se mais templo, porque o templo de Israel ficava em Jerusalém, e eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, terra estranha, terra de ninguém, uma terra idólatra. E lá dentro da Babilônia, como que eles iam adorar a Deus se não tinha mais templo? Então, naquele período, surge o farisaísmo, os fariseus, e os fariseus ficaram responsáveis por quê? De ensinar o povo acerca da lei judaica, a lei de Deus. Os fariseus foram eles responsáveis de criação, sabe de quê? De sinagogas. Foram eles que criaram as sinagogas. Os fariseus, eles criaram um monte de ritos e artifícios que ajudaram o povo de Israel a manter as tradições em terra estranha. Eles ensinavam o povo a orar, porque lá em Jerusalém só se orava no templo. Agora os fariseus ensinou o povo a orar na rua, ensinou o povo a orar dentro de casa, ensinou o povo a ler a Bíblia dentro de casa, ensinou o povo a ler a Bíblia no meio das praças. Foi os fariseus que ensinaram tudo isso. Aí Jesus vem agora aqui, se eu não exceder os fariseus, e faz jus o contexto, ser sal e luz. Qual era a função dos fariseus na Babilônia? Evitar que o povo se apodrecesse no meio da idolatria. Os fariseus estavam sendo sal, evitando o apodrecimento do povo, colocando a palavra, ensinando a lei, ensinando a guardar os preceitos, lembrando da Torá. Os escribas reuniram os pergaminhos da Torá e reuniram os profetas, e Neemias vai levantar, vai levantar para ler a lei, depois do próprio cativeiro. Mas quem estava no cativeiro estava sendo ensinado pelos fariseus. Aí eles são luz. Por que são luz? Porque eles abençoavam o caminho da pessoa. Quando eles foram libertos do cativeiro babilônico, eles voltaram, muitos deles voltaram para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles começaram a fazer novamente o templo. Aí temos toda uma história aí de revivificação e tudo mais aí. Mas em suma, se nós não formos sal e luz, de maneira nenhuma, não disse o pastor Wellington, mas disse Cristo, de maneira nenhuma entrareis no reino do céu. Vocês estão entendendo o que é fazer e o que é estar na presença de Deus? Fazer a obra de Deus excede muito as nossas limitações, porque é renúncia. Servir a Cristo exige renúncia, exige desapego, exige metanoia, exige não flertar com o mundo, exige não se adaptar ao sistema. Lógico que eu disse, eu posso usar a inteligência artificial para muita coisa, claro que eu posso e aprenda a usar. Agora eu não posso usar a inteligência artificial no lugar do Espírito Santo. Eu posso
posso me adequar em qualquer empresa, em qualquer zona de trabalho, mas eu não posso me contaminar com onde eu estou. Eu tenho que ser sal ao ponto de mudar as pessoas ao meu redor, de mostrar à luz o caminho da salvação aonde eu estou, para que Deus possa ser glorificado através das vossas boas obras. Amém, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Aqui, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Semana que vem nós entraremos na segunda parte da nossa jornada na terceira parte, na verdade, né? Dentro da jornada do Sermão da Montanha. Semana passada foi feita uma pergunta aqui. Mateus capítulo de número 5:5. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí a pergunta foi: que terra é essa? Nós vamos morar no céu ou vamos morar na terra? Porque a Bíblia vai nos informar que nós vamos morar no céu. Só que a Bíblia também fala que Deus deu a terra aos homens. A Bíblia vai falar que Jesus foi ao céu e lá tinha um lugar preparado, né? Ó, isso daqui é interessante. Tem gente que fala assim: Jesus foi para o céu preparar lugar. Não é isso que o texto diz, tá? O texto não disse isso. O texto disse: se lá não tivesse, eu vos diria, vou lá preparar lugar. Mas Jesus já afirmou que lá tem lugar, tá? O texto diz: Jesus falou que lá tem lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou lá preparar lugar, tá? Então a Bíblia também nos diz que tem morada no céu. Só que eu faço uma pergunta: a terra está onde? Nós não estamos no céu? A terra não está no espaço? Não está no universo? A terra também está no céu. Aonde nós estamos é céu. Vocês não estão entendendo, né? Aí é aquilo que nós já aprendemos no Apocalipse, é modo figurado. Ali é uma figura. Ó, novo céu e nova terra. Irmãos, entenda uma coisa: a igreja vai ganhar um presente. Eu já expliquei isso, vou explicar de novo. A igreja vai ganhar um presente. E qual é o presente? Passar 7 anos no céu do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Esse é o presente daquele que vencer. Aquele que vencer receberá esse presente. Vai ser arrebatado, corpo glorificado, 7 anos de bodas do Cordeiro. Depois dos 7 anos, nós não vamos voltar juntamente com Cristo? Não vamos voltar com Jesus? Jesus não vai voltar e vai pisar no Monte das Oliveiras, e ali ele vai exterminar ali no lagar, e não vai se dar início depois do milênio. E no milênio vai ser o quê? O milênio de Cristo. E aonde vai ser o milênio de Cristo? Na terra. O milênio de Cristo não é no céu. O milênio de Cristo é na terra. Depois que acabar o milênio, não vai ter o juízo final? Julgamento para os condenados? Depois do juízo final, a Bíblia fala que o céu e a terra se enrolam que nem uma folha, é guardado em segundo plano. O pastor José acabou de falar, Apocalipse 21, e descerá o que? O novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra é o que Jesus está falando aqui. Os mansos herdarão a terra. Ele está falando para judeus. Não lembra do judaísmo que eu falei? E os judeus estão esperando morar aonde? No reino de paz, no reino milenar. E depois desse reino milenar, vai ter um novo céu e uma nova terra.
E aonde a igreja vai estar? Exatamente, com Cristo. A Bíblia, o próprio João mesmo vai falar: aonde Cristo estiver, estaremos nós também. Jesus atravessou a parede e falou: é-me dado todo o poder, assim na terra como no céu. Jesus, ele tem acesso ao céu, tem acesso à terra. Assim será eu e será você. Com o corpo glorificado, teremos acesso ao céu e teremos acesso aos novos céus e à nova terra, porque o corpo glorificado que nós vamos receber de Cristo é eterno, tá bom? Então, assim, lógico que eu precisava de muito tempo para me explicar os dois lados da moeda, porque tem gente que vai falar: não, pastor, vamos morar no céu. Não, continue achando que vai morar no céu, não tem problema. Não, pastor, nós vamos morar na terra. Não, continue pensando que você vai morar na terra, não tem problema. O importante é ser glorificado, ter o corpo glorificado. Aonde eu vou ficar, o importante é estar com Cristo. Aonde vou, para mim tanto faz. Entendeu? Para mim tanto faz, eu quero estar com Cristo. E aonde ele estiver, a Bíblia já fala que eu vou estar, então eu estou satisfeito. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé? Vamos fazer uma oração? Eu não vou ser tendencioso a esse ponto, porque dentro da Assembleia de Deus existe essa divergência de ou terra ou céu. Eu acredito dessa forma. Se vocês acharem por bem de acreditar igual, eu já fico agradecido, tá bom? Amanhã ensaio com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica, tá? Vamos dar início. Graças a Deus os irmãos compraram praticamente todas as revistas. Quem for querer me avisa que eu vou fazer mais pedidos. E sexta-feira então nós vamos dar início a mais uma jornada, mais um trimestre. No sábado nós estaremos aqui, que eu acho que vai dar tempo de arrancar essa letra. Vamos já arrancar essa letra aqui no sábado. E à noite, está livre, né? Noite está livre então. Vai lá na praça. Escolhendo as crianças, às 2 horas da tarde, escolhendo com nossas crianças. Traga lá a tua criança. E no sábado, aproveita para dar uma volta com a família. Vai dar uma voltinha na praia, chupar um sorvete. Aproveita para dar uma voltinha também, cuidar dos seus. E no domingo pela manhã, ensaio, escola e oração com os nossos pré-adolescentes. E à noite, um glorioso culto. Nós vamos iniciar um mês nominado o mês em busca da essência. Esse mês passado nós falamos sobre a esperança e agora nós vamos falar sobre a essência. Glória a Deus. Vamos orar? Pastor Eli, vem cá orar, pastor. Ore por nós. Peça a Deus em favor de nossas vidas. Peça para que Ele leve em paz debaixo da sua graça. Ó Deus amado e fiel, agradecemos a passada por tudo aquilo que nós temos aprendido nesta casa, Pai. E agora iremos para a nossa casa.